Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Adriele Santos cortou o açúcar da vida. Ótimo, Adriele, mas não é por isso que você vai colocar alguma coisa amarga na sua vida, né? Cuidado com as transições assim. Outra coisa importante, quando a gente fala em açúcar, né? A gente fala, na verdade, paladar doce, né? Que é um problema É um problema de paladar. Então, normalmente a gente faz o quê? Corta o açúcar e vai para o adoçante artificial, né? E aí você vai para o adoçante artificial e você começa a comer as coisas mais doces do que normalmente você comeria. E se você volta para o açúcar, é um grande problema. O adoçante artificial, ele é mais doce que o açúcar. Ele tem um poder de adoçar as coisas maior do que o açúcar. Para você sentir a mesma satisfação que você sentia com o adoçante, você acaba comendo mais açúcar. Então, uma decisão dessa, da gente tirar o açúcar da nossa vida, né, é uma coisa que é muito, muito complicada, né? Live de hoje, trazida pela Vita Power, né? E que se você olhar a linha de produtos dos caras, os caras eles têm, né, principalmente pasta de amendoim, né? Você vai ver que não é aquela coisa absurdamente doce, né? Justamente porque quando você não atrapalhar o que é o teu costume geral de doce, né? E uma coisa importante acaba sendo o caminho inverso. Quando você vai comer um doce, de padaria, por exemplo, uma sobremesa num restaurante, você acaba se sentindo satisfeito com uma menor quantidade de açúcar do que você se sentiria normalmente. O adoçante ele faz o contrário, ele faz você precisar de uma maior quantidade de açúcar. Então tem que ter uma, como é que fala? Tem que ter uma preocupação, né, de como que aquela mudança de paladar, ela vai interferir. Grande Norton, bom dia, meu. Como que ela vai interferir no resto da sua vida, né? Bom, tô vendo aqui as perguntas do Instagram, né? E aí, o que a gente faz, né? Para onde a gente vai? Então aí a gente tem os polióis, né? Então, xilitol, eritritol. O problema do poliol é que, por mais que ele seja primeiro que ele é um álcool, né? Ele não é ele não é uma substância ligada a carboidratos, né? Ele conta como carboidrato, você pode olhar às vezes na descrição alimentar, tem lá tanto de carboidratos, e é um poliol. Mas o poliol, ele não é uma coisa que digere muito bem. Então tem muitas pessoas que quando vão consumir polióis, né, elas têm alteração do que é a função intestinal. Algumas pessoas elas produzem grandes quantidades de gases, mas pessoal, é grande mesmo, é da pessoa se sentir desconfortável, tá? Grande Bruno Skornick. E outras pessoas têm aumento da função intestinal, então o sujeito é comum o sujeito ter uma diarreia, ter então um piriri mesmo, né? Então vem primeiro a dor de barriga e depois vem o piriri. Então assim, é uma escolha complicada, não é todo mundo que consegue tolerar poliol. Eu, por exemplo, cara, se eu comer uma barrinha que tenha poliol, eu já não passo bem, eu não fico legal. O que é a opção? A opção, por exemplo, a Max, ela tem uma série de produtos que são adoçados com uma proteína. Exatamente. E você acaba fugindo desse padrão, né, de usar poliol, né? Pode ver que quando vocês compram esses docinhos fit, né, que o pessoal
né, que é bem docinho, que é bem gostosinho, normalmente o que adoça ele, o mais comum é o xilitol, né? Se você olhar na descrição do xilitol, se você tiver essa curiosidade, você vai ver lá que ele tem o consumo de muito xilitol pode te dar diarreia. Ele mesmo tem isso descrito, né? Então não é uma coisa tão agradável assim. Eu tenho que, infelizmente, olhar tudo que eu vou comer, porque isso não me cai bem, né? Qual o problema dos produtos que eles são adoçados com essa proteína, né, com a talmatina? A talmatina, ela é uma proteína que tem uma capacidade de adoçar, mas ela é cara, né? Então é por isso que a gente não vê tanta coisa adoçada com talmatina, né? Ela tem um custo bem mais alto do que, por exemplo, um poliol, né? Então a gente ainda depende aí de uma linha de produtos mais diferenciada, que utilizem talmatina para poder ter esse conforto. Então, dica, se você for sair com a sua namorada, né, evite polióis, né, não é uma coisa muito boa. Mulheres, tomem cuidado com poliol. A mulher tem o trato gastrointestinal, tem uma função 30% mais lenta. Estima-se, né, que a produção de gases por fermentação na mulher seja bem mais alta que no homem. Então, né, para você não se sentir inchada, para você não se sentir, né, que nem um peixe baiacu, o ideal é você tomar cuidado aí com a quantidade de poliol que você consome.